E aí pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é o meu canal, que é o canal do Aldrin, e hoje a gente está aqui novamente para dar prosseguimento à nossa história da filosofia, com base na história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antiseri. Hoje a gente segue falando desses pontos altos aí do pensamento do Renascimento. Hoje, para começar a falar de um autor que é muito pouco conhecido, mas que faz uma ponte interessante entre o que era a física, né, a filosofia da natureza, antes da Revolução Científica e o que ela passou a ser durante e depois a própria Revolução, que é o Bernardino Telésio. A gente vai ver como ele tem algum vínculo ainda com essa tradição de filosofia natural mais antiga, mas de uma certa forma ainda já está alguns passos à frente e já está mais próximo do que a física viria a se tornar depois da Revolução. Mas enfim, antes de entrar no conteúdo propriamente dito deste vídeo, eu gostaria de lembrá-los de que vocês podem apoiar o canal financeiramente de algumas formas. E quais são essas formas? Bom, vocês podem dar uma olhada aí na descrição, vai ter uma lista de links da Amazon, através dos quais vocês podem fazer a compra dos volumes da História da Filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antiseri, que é o material de base aqui do nosso curso. Se você compra através desses links, eu ganho uma comissão em cima do valor, apesar de você pagar a mesma quantia que você pagaria normalmente se comprasse pela Amazon. Além disso, você pode fazer uma doação pontual pela chave Pix, que está embaixo, pelo botão Valeu, que está embaixo também, ou por algum superchat durante alguma live que estiver rolando por aqui. Mas o meio mais interessante pelo qual você pode me apoiar do ponto de vista financeiro, né, é o apoio no Apoia-se. O Apoia-se, para quem não sabe, é uma plataforma de apoio mensal em que você seleciona qualquer valor, no meu caso a partir de R$2, para me doar mensalmente. Assim, por mais que você só me dê R$2 e pareça ser pouco dinheiro, como eu tenho a garantia de que vou receber aquilo nos meses seguintes, é muito bom para eu poder coordenar os gastos aqui do canal, porque, enfim, além dos próprios livros do Reale serem caros, né, enfim, mais de R$100 às vezes, também tem os outros livros que eu uso para estudar, para preparar essas aulas aqui para vocês. Então, sintam-se convidados aí a fazer esse apoio. E se você apoiar no Apoia-se, você vai receber um modesto brinde, que é um agradecimento aqui no começo de cada um dos vídeos da História da Filosofia. Então eu gostaria de agradecer aí ao Cássio, ao Denício, à Andressa e ao Luiz, que são nossos 4 atuais apoiadores do Apoia-se, nossos 4 apoiadores ativos. Pessoal, muito obrigado mesmo, de verdade, muito obrigado mesmo. E se você que está aí não é um apoiador ainda, sinta-se convidado a clicar no link aí embaixo e apoiar. Mas enfim, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Bem, como eu dizia, hoje a gente começa a falar de Bernardino Telésio, que foi uma figura importante aí para a filosofia da natureza nesse período do Renascimento. E segundo o Reale, aqui um dos pontos culminantes do pensamento renascentista, pré-revolução científica. Mas enfim, vamos ver aqui o que ele tem a nos dizer e vamos comentando em cima disso, como a gente sempre faz. Bernardino Telésio nasceu em 1509, em Cosenza. Então aqui a gente já viu um autor que está todo inserido já no século XVI, né? Nasce em 1509, como a gente vai ver depois, ele morre em 1588. Então um autor que viveu todo esse século aí, bastante marcado pelo pensamento humanista e tudo aquilo que a gente já veio conversando, né? Num primeiro momento, recebeu sólida educação humanista de seu tio Antônio Telésio, que era homem de letras. Então, apesar dele ter esse destaque na filosofia da natureza, que é o que a gente vai estudar mais aí nos próximos vídeos, vejam, né, é alguém que teve essa formação que também estava na moda, vamos dizer assim, naquela época, né? A formação humanista, nas letras, nesses textos mais... no estudo desses textos mais antigos, né? Enfim, uma educação dada pelo tio dele, o Antônio. Seguiu o tio a Milão e depois a Roma, onde, em 1527, foi aprisionado pela soldadesca por ocasião do conhecido saque de Roma, sendo libertado pela intervenção de um conterrâneo após 2 meses de prisão. Enfim, isso não parece ter tanta relevância filosófica aqui para o que a gente está estudando. Foi então para Pádua, onde ainda eram bem vivos os debates sobre Aristóteles e onde estudou filosofia e ciências naturais, talvez em especial a medicina, formando-se em 1535. Então vejam, os debates sobre Aristóteles, a gente já comentou sobre isso, estavam bastante vivos nessa época, né? Porque você tinha uma tradição aristotélica, né, que vinha aí da Idade Média, principalmente nessa área de filosofia da natureza, metafísica, lógica e tal, e você tinha uma pressão humanista puxando a filosofia para um lado diferente, né? E, enfim, Aristóteles começou a ser muito questionado nessa época, né? E, bom, justamente o Telésio está
justamente nesse momento histórico em que esses debates estão surgindo e estão bastante acalorados já. E ali, então, nesse contexto, ele estuda filosofia e ciências naturais. Ele estuda a filosofia natural, bastante baseada no próprio Aristóteles, apesar de ele acabar rompendo com isso, como a gente vai ver no próximo vídeo. Depois de formado e requieto, Telésio andou por várias cidades da Itália. Parece que durante alguns anos retirou-se para meditar em solidão em um mosteiro de monges beneditinos. Então, ele se formou e tirou um tempo para pensar sobre o que ele estudou, pensar sobre a vida e tudo mais. Isso de 1544 a 1553, então a gente tem aí 9, 10 anos de intervalo. Posteriormente, de 1544 a 1553, Telésio foi hóspede dos Carafa, duques de Nocera. Nesse período lançou os fundamentos e delineou a estrutura do seu sistema, redigindo um primeiro esboço de sua obra-prima, De Rerum Natura Iuxta Propria Principia. Então, sobre a natureza das coisas, segundo os seus próprios princípios. A gente vai ver isso nos próximos vídeos. A filosofia da natureza do Telésio vai estar preocupada em procurar os princípios da natureza no interior da própria natureza. Não fazer apelo a princípios transcendentes para explicar a natureza, mas ficar no interior dela própria e procurar nela os seus próprios princípios. E a partir desses princípios, ou seja, dos seus próprios princípios, desenvolver uma filosofia da natureza e desenvolver uma explicação para a natureza. Como a gente também vai ver, ele não vai negar que existe uma alma imortal, também não vai negar que existe Deus, nem nada disso que a gente poderia considerar um princípio transcendente. Mas isso vai ter um papel muito, muito reduzido, praticamente anulado, na hora de falar da natureza. Mas, enfim, de novo, isso é assunto para o próximo vídeo. Mas então notem, nesse intervalo de 9, 10 anos, ele lançou os fundamentos e delineou a estrutura do seu sistema. Ele vai justamente constituir um sistema da natureza, vai delinear todo um modo pelo qual a natureza funciona e vai expor justamente nessa obra, cujo primeiro esboço ele vai escrever nesses 9 anos. E já vai ter os fundamentos já estabelecidos de como vai ser esse sistema. E aí, a partir de 1553, Telésio se estabeleceu em Cosenza, onde permaneceu até 1563. Passou depois por Roma e Nápoles, mas retornou várias vezes a Cosenza, onde morreu em 1588. E aí o Reale fala um pouco mais aqui o Reale Antícero, fala um pouco mais aqui pra gente sobre o conteúdo dos livros, Aliás, sobre a cronologia de como esses livros foram escritos. Os primeiros 2 livros do De Rerum Natura foram publicados em 1565, após muitas incertezas e não sem antes ter consultado em Brescia o maior especialista do aristotelismo na época, Vincenzo Maggi. Então vamos lá. O De Rerum Natura é composto de 9 livros, na verdade. Ele não disse isso ainda, mas é uma obra composta de 9 livros. Os 2 primeiros já estavam prontos ali e foram publicados separadamente, em 1565. O Telésio, antes de fazer a publicação, ele estava muito inseguro e foi atrás do Vincenzo Maggi, eu não sei exatamente como se pronuncia isso, que segundo o Reale aqui era um dos maiores expoentes da filosofia de Aristóteles na época. Curiosamente, a gente nem falou dele, até agora a gente falou um pouco do aristotelismo da Renascença, e enfim, o Reale e o Antícero em nenhum momento trouxeram essa figura. Se ele é tão importante assim, seria interessante que a gente se detivesse um pouco mais no pensamento dele, mas enfim, por alguma escolha deles ele ainda não foi mencionado. Talvez seja mais pra frente, não sei. Bom, de todo modo, o Telésio provavelmente aí inseguro com o fato de estar indo contra uma corrente aristotélica muito forte, muito tradicional, decide justamente consultar uma das maiores autoridades no assunto antes de enfim, fazer um golpe tão arriscado e tão pretensioso, de justamente tentar substituir a filosofia aristotélica do que diz respeito à filosofia da natureza por uma outra filosofia, de trazer novos princípios para a filosofia da natureza, que não aqueles princípios aristotélicos que eles já conheciam. O resultado positivo do confronto com Maggi, ou Maggi, que por muitos aspectos devia ser considerado como o adversário ideal, convenceu Telésio da oportunidade da publicação.
Então conversou com ele, mesmo discordando, viu que aquela conversa, aquele debate foi bastante frutífero e decidiu pela publicação do livro. Mas a obra inteira, isso a gente está falando dos 2 primeiros livros, né, em 1565. Mas a obra inteira, em 9 livros, só viu a luz em 1586, em virtude das dificuldades financeiras do nosso filósofo. Então vejam, né, de 65 para 86, a gente tem aí 21 anos entre a publicação dos 2 primeiros livros e a publicação completa da obra. E de novo, por questões financeiras, né? É curioso mencionar isso porque, enfim, às vezes, não sei, isso é um fator que pode desanimar muitas pessoas com relação à filosofia e à produção intelectual de maneira geral, mas a gente vê que, querendo ou não, né, pro bem ou pro mal, isso é uma coisa, é uma espécie de constante na história, né? É normal que um filósofo não consiga publicar alguma obra ou deixe de tocar para frente algum projeto por questões financeiras. Enfim, e é uma pena, né, obviamente. As outras obras de Telésio são marginais, limitando-se à explicação de alguns fenômenos naturais. Então, tem um tratado sobre os terremotos, sobre os cometas, sobre os vapores, sobre o raio, etc. Então, vejam, né, era um cientista, né, era um filósofo da natureza, um físico, que estava preocupado com os problemas da física, com os problemas do mundo natural. Ele fala de algumas outras coisas também, como a gente vai ver daqui a 2 vídeos. Ele vai falar do homem, da moral, da questão da alma, como é que essas coisas se relacionam. Mas o mais importante, né, a área de foco dele, de ênfase, realmente é a filosofia da natureza, sobre a qual verte esse tratado De Rerum Natura Juxta Propria Principia, né, sobre a natureza das coisas segundo seus próprios princípios. Que inclusive, né, não talvez esse título inteiro, mas De Rerum Natura é um título de algumas obras de filosofia da natureza que já foram escritas aí ao longo da humanidade, principalmente na antiguidade. E eu lembro principalmente do tratado do Lucrécio, que vai também voltar, mais ou menos nessa época, a circular, que é um filósofo epicurista, né, de inspiração nos atomistas gregos, né, e que, enfim, traz essa concepção mais materialista das coisas e que vai voltar a ser muito influente nessa época do Renascimento, mas especificamente da Revolução Científica, de que a gente vai tratar depois. Mas é interessante ver como Telésio faz uma obra, né, escreve uma obra com o mesmo nome, né, com o mesmo nome dessas obras mais antigas de filosofia da natureza que a gente já está acostumado a ver, né. Inclusive ele sofreu muita influência dos filósofos pré-socráticos, como a gente vai ver no próximo vídeo. Mas, enfim, essa foi uma introdução sobre a vida e a obra do Bernardino Telésio, e no próximo vídeo a gente finalmente fala sobre a sua filosofia da natureza em seus detalhes. Bom, pessoal, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero poder ter ajudado vocês. Não se esqueçam de apoiar o canal financeiramente por todas as vias que eu sempre peço para vocês apoiarem. Além disso, não se esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal, favoritar o vídeo e comentar alguma coisa aí embaixo. E o mais importante, obviamente, divulguem o vídeo para quem vocês acharem que possa se interessar. Isso é o mais importante de tudo porque ajuda a divulgar o canal, de modo que vai ter mais pessoas para dar like e fazer essas outras coisas também. Mas também porque a gente vai estar divulgando filosofia, vai tornar a filosofia mais acessível aí para todo mundo, tá bom? Então, valeu pessoal, um abraço, adeus.